Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a esta segunda-feira, aqui no Centro Espírita Minas do Senhor. É com imensa alegria que estou aqui hoje para ministrar para vocês uma palestra das quais eu julgo ser a mais importante. Hoje nós vamos falar de um tema que é essencial para a nossa evolução e também para a evolução dos nossos jovens e adultos. Hoje nós vamos falar aí sobre a importância da evangelização infantil. Antes de adentrarmos aí nos assuntos, gostaria de passar alguns recados aqui do Centro Espírita Minas do Senhor. O nosso Centro Espírita tem atendimentos todos os dias da semana, ou seja, não estamos aí desamparados. Na segunda-feira nós temos atendimento fraterno às 14 e às 8 horas nós temos a palestra pública, que está acontecendo agora, e ao mesmo horário nós temos aí a mocidade espírita e a evangelização infantil, tema de hoje. Muita gratidão. Às terças-feiras nós temos aí o estudo doutrinário às 8 horas. Às quartas, atendimento fraterno e também o artesanato às 14 horas. Então à tarde nós temos ali o pessoal do artesanato e também o atendimento fraterno. Para quem não conhece nossa casa, nós temos os artesanatos aí feitos com muito carinho e que esse valor automaticamente é revertido na nossa caridade, ou seja, nas nossas cestas básicas. É uma forma aí de você adquirir um artesanato e também está contribuindo para a casa e contribuindo para uma família que com certeza aí deve estar necessitando. Nós temos outros meios também aí que você pode nos ajudar, como por exemplo aí cartelas. Sempre nós estamos fazendo rifas aí, rifas de quadro, rifas de algum brinquedo, alguma tela, algo do gênero. Inclusive nessa última rifa, não sei se ela nem está aqui, né? Mas a Williana, tá? Ela foi a ganhadora dessa última rifa. Se ela não estiver aqui hoje, Williana, se estiver me assistindo aí, vem aí pegar seu presente que está ali, tá? Você foi a grande campeã. Às quintas-feiras nós temos o estudo doutrinário e também tanto à tarde quanto à noite. Então, o estudo doutrinário às 14 e também às 19 horas e 30 minutos. Sexta-feira nós temos atendimento fraterno às 14 horas e também o estudo doutrinário às 20 horas. E no sábado nós estamos aí com o Espiritismo na sua mais simples expressão, às 14 horas, ministrado aí pelo Donizete. É de extrema importância. E no domingo nós findamos aí a nossa semana com palestras públicas também às 20 horas. Pessoal, antes de iniciar a nossa palestra de hoje, gostaria de convidar todos a cerrar nossos olhos, para nós fazermos a nossa prece inicial. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo a tua celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminho, luta e segue, aprende e adiante. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã é um novo dia. Que assim seja. Pessoal, mais uma vez, eu confesso que eu estou exaltado de falar desse tema hoje. Foi um tema assim que surgiu assim em casa do nada. Tanto é que a minha esposa é uma das evangelizadoras aqui e eu consegui ver, consegui notar a emoção que ela traz para cada aula, para cada criança, para todos os estudos que ela mesma se empenhou dentro de casa. Os evangelizadores, não só ela, como todos os demais, compraram um livro e estavam estudando esses livros, todos juntos. Então eu achei algo magnífico que eu preciso, assim, de certa forma, repassar, porque é algo que é do nosso cotidiano de extrema necessidade. O tema é o maioral de todos. Muitas vezes nós associamos a evangelização infantil apenas à infância, ou é infância ou é adolescente. Mas eu quero destacar que esse processo é de toda a nossa vida. Ou seja,
estarmos aqui hoje, sentados aqui para ouvir essa palestra, é uma evangelização. Quando a gente diz, por exemplo, evangelização infantil, nós sabemos que os nossos espíritos são de décadas, de centenas de anos atrás, mas estamos aprendendo a cada momento. A evangelização é como uma luz que ilumina o nosso caminho e nos ajuda a formar homens e mulheres de bem. A evangelização, é baseada nos conhecimentos doutrinários do Espiritismo. É uma evangelização que é feita no momento da nossa vida e não precisa ser somente crianças. A evangelização, ela vem nos mostrar o que é o amor de Deus, o que é o amor ao próximo e também o que é o amor a si mesmo. Precisamos saber também o amor próprio. Isso tudo com o objetivo de formar o que a gente chama de homem de bem, o que Jesus sempre disse. Então a gente vai formar um homem de bem quando? A gente vai ver. Muita gente, então desde criança. Não, a gente vai ver aqui que não é desde criança, não. É desde a pré-concepção. Estou pensando com a minha esposa que termos um filho. Podemos iniciar aqui então. Então essa evangelização, ela passa durante todos os cultos da nossa vida. A evangelização espírita, ela tem como objetivo transmitir os princípios e os ensinamentos, bem como promover o estudo e a compreensão das obras de Kardec, que são consideradas fundamentais para essa doutrina. Isso é trazer também o fortalecimento da nossa fé raciocinada. Porque ter fé e ter fé raciocinada é diferente. Fé e fé raciocinada é muito diferente. Quando eu digo ter fé, simplesmente é ter uma fé, muitas vezes uma fé cega. É eu acreditar em alguma coisa firmemente sem raciocinar as consequências também que aquilo pode me levar. E a fé raciocinada é quando eu tenho discernimento daquilo que eu estou profetizando e daquilo que eu estou fazendo. Tem até uma historinha que Chico, em Uberaba, atendendo uma mulher, e ele pegou e questionou a mulher sobre fé raciocinada. E ele disse para ela: se tivesse um leão com muita fome, com a boca aberta, e Kardec estivesse ali presente e falasse para você: coloca a cabeça dentro da boca do leão, você colocaria? A mulher olhou para Chico, acho que, Chico perguntando, falando que Kardec está junto, colocaria. Chico vira para ela: não deveria. Porque quem tem fé raciocinada sabe que não é porque eu tenho a fé, a confiança em Deus, que eu devo fazer aquilo. Deus não tem que se mostrar em nada. Deus é Deus por si só. A evangelização, então, ela é direcionada às crianças, jovens e também aos adultos, com programas educativos e atividades que visam desenvolver os valores éticos e também os valores espirituais. As atividades da evangelização espírita devem incluir aulas, palestras, estudos em grupos, estudos a sós, atividades sociais e também atividades criativas, sempre com a intenção de promover o entendimento dos princípios espíritas e também do princípio espiritual das pessoas. Eis aqui, gente, o grande desafio que os nossos evangelizadores têm em si. Pois hoje as nossas crianças e os nossos jovens estão ligados em tempos rodeados de equipamentos eletrônicos, que chamam muito mais a atenção do que o livro dos Espíritos, do que o livro dos médiuns, do que a própria Bíblia. Tudo chama mais a atenção. Hoje o celular está na palma da mão de cada um. Peça para uma criança, você leia um
ela pega ali e começa a abrir uma ou duas páginas, ela olha para você. Não tem um vídeo no YouTube falando para mim entender isso aqui mais fácil. Não tem ali um chat, perguntas e respostas, que eu possa entender melhor isso aqui, porque acaba sendo um chato eu pegar, abrir o livro, ficar lendo, entender uma palavra difícil ou outra. Estamos aí numa era digital, uma era virtual, inclusive na era da inteligência artificial, chat GPT. Hoje nós temos o chat GPT que você chega lá e pergunta, Kardec, ele vai falar quem que era Kardec, o que ele fez com todas as obras. Ele vai perguntar, redija isso segundo Kardec. Ele transforma as suas palavras nas palavras de Kardec. Mas isso é artificial. Você pode programar ele. É tudo que alguém já fez. Não é o que a gente disse anteriormente ali, da fé raciocinada. Porque ele não tem fé raciocinada, ele é artificial. Falar sobre o livro dos Espíritos é fácil. Se a gente pegar um papagaio e ensinar ele, falar todos os dias para ele, pergunta número 1, o que é Deus, causa primária de todas, ele vai falar, ele vai repetir, só que ele está entendendo o que é Deus? Não, ele está reproduzindo. É fácil ensinar a reproduzir. O chat GPT reproduz, mas a gente precisa integralizar, colocar esse Deus para dentro de nós. Hoje, nesta era, é chamada com muito mais atenção para as crianças. No entanto, fica o nosso grande desafio. O grande desafio dos evangelizadores é trazer para dentro do estudo algo que traga a atenção das nossas crianças. Jogos, tablets. Segundo uma palestra de Haroldo Dutra, ele nos diz que o que mais se vende hoje no nosso mundo, sabe o que é? Armas. O que mais se vende hoje no mundo? Armas. Em segundo lugar, drogas. Em terceiro lugar, entretenimento, jogos, desde criança até adulto. Tem muito adulto que acaba de sair do serviço, chega em casa, pega seu PlayStation, senta e vai jogar joguinho, porque isso vende. Haroldo Dutra disse isso na palestra dele, disse isso lá na palestra de Juiz de Fora, onde eu tive junto com uma equipe aqui. Ele falou desses 3 pilares do estudo dele: armas para a guerra nos Estados Unidos, drogas e, por fim, entretenimento. Então, nós tivemos aqui, armas para quê? Para matar. Drogas para quê? Para morrer. O entretenimento, ele fica ali. Não é para matar e não é para morrer. Então, nós temos a necessidade hoje, na nossa evangelização, no nosso educar, trazer então esse entretenimento. Uma realidade virtual. Jogos virtuais. Nós temos que de alguma forma ingressar no tempo tecnológico de hoje para chamar a atenção dessas nossas crianças. Mas isso, essa mudança, essa tecnologia já se era percebida. A evangelização espírita ela deve ser pautada, gente, em 3 pilares: ciência, filosofia e moral. A ciência é a pesquisa, é o estudo. Não se deve acreditar em tudo. Kardec mesmo diz: se algum dia a ciência provar que o que eu estou dizendo está errado, me abandone e siga a ciência. Filosofia, que é a compreensão do nosso sentido e do sentido da vida. Não estamos em uma mesa de carteados sem saber qual que é a regra do jogo. Deus e todas as outras religiões, como eu já disse, sempre vem mostrando a nós o que é o certo e o que é o errado. Nós não estamos aqui jogando cartas ao léu. Nós sabemos o que devemos fazer. Na Revista Espírita, por exemplo, de 1868, tem um artigo que nos mostra como que deve ser
uma biblioteca espírita. Nós devemos, dentro da nossa biblioteca, deixar uma parte para críticos do espiritismo. A fulano diz que o espiritismo é charlatanismo. Beleza, vou comprar o livro dele. Compre o livro dele, estude e entenda o que ele está pontuando que está errado. Nós temos que entender tudo a todo momento. Isso é ter fé raciocinada. E é assim que se deve ser criticado, a gente deve entender. A evangelização, ela fortalece a compreensão desses todos esses pilares, permitindo aos indivíduos que se tornem cidadãos mais conscientes e responsáveis. Então, fundamentado, né, pela moral, que é o caráter humano, que a gente busca a todo momento, é alterar esse caráter humano, porque Jesus, em nenhum momento, ele veio na terra para criar o cristianismo. Eram judeus, veio Jesus, não são mais judeus, são cristãos agora. Em nenhum momento ele veio fazer isso. Jesus veio com um único projeto: mudar o padrão moral da nossa população. E a criança, ela tem esse ingresso através da evangelização, seguindo aí os ensinamentos, através do livro dos Espíritos, através das doutrinas cristãs. Quando eu digo doutrina cristã, gente, eu não estou dizendo que o Espiritismo salva a vida, não. Não é o Espiritismo que vai vir aqui, olha, eu estou levando meu filho lá na evangelização espírita, ele vai ser salvo. Não é o Espiritismo que salva. Tá? Quando eu estou dizendo, é o ingresso na doutrina cristã. E é o que nós zelamos aqui firmemente. Quando a criança ela se ingressa, então, nesses ensinamentos, né, ela galga para o seu crescimento espiritual, pois ela sabe que no futuro a conta vem. A nossa lei de ação e reação é o que nós sempre dizemos aqui. Cuidado, porque a semente que você planta hoje, você vai ter que colher. E quando nós trazemos as nossas crianças e ensinamos a eles desde pequeno que olha, se você plantar isso, você vai ter que colher isso. Ah, mas eu não quero agora, não vai adiantar mais. Nós temos a obrigação. Nós como pais, tutores, tios, avós, vizinhos, e ainda mais nós que estamos aqui, nós temos a obrigação de levar os nossos jovens e trilhá-los, mostrar o caminho que eles possam progredir cada vez mais. A evangelização, ela é um processo que começa bem cedo, podendo acontecer até mesmo na sua pré-concepção, no caso aí das gestantes. Então, eu sou um casal, eu e minha esposa, nós desejamos ter um filho. Por que não galgar já? Não sentarmos juntos, não fazermos o evangelho no lar, não virmos para uma reunião espírita, nos prepararmos para esse espírito que vai vir fazer parte da nossa família. A evangelização também dos bebês, desde quando a menina está gestante, desde quando ele está ali criança, é importante falar. Existem vários estudos, gente, que falam que música clássica para mulher gestante é ótimo. Falar de Deus, então, é melhor ainda. No entanto, ela não se restringe apenas às crianças. Os jovens, muitas vezes, eles se sentem desafiados, né, pelo mundo. Eles muitas vezes ouvem que o mundo está perdido. A vida é uma só, então deixa eu viver. Os jovens que não têm o conhecimento da doutrina acham que findando esta vida, então eu preciso fazer tudo o que eu queria fazer. Eu tinha que beber tudo que eu tinha que beber, fumar tudo que eu tinha que fumar, viajar tudo que eu tinha que viajar, porque o mundo já está perdido mesmo e já não endireita mais. Então, por isso é importante demonstrar a esses jovens também que a realidade não é essa. Este sentido pode levá-los a se destruir, a lutar contra si mesmo
esquecendo que somos seres imortais. O cenário atual, nós vimos um grande aumento, né, nos casos de suicídio entre crianças e também adolescentes. Até crianças. Não estava nem acreditando nisso, mas em pesquisas esse dia para trás, conseguimos ver aí crianças de 5 anos que ceifaram a própria vida. Às vezes por zelo, às vezes algo do passado, mas jovens da mesma forma. Às vezes ceifando a própria vida sem querer. Às vezes no uso de droga, um uso abusivo, e acaba indo embora. Muitos não têm o intuito de findar a própria vida, julgando, né, que vai acabar com aquela dor. Olha, eu vou suicidar, que assim eu acabo com a minha dor. Ledo engano. A vida continua. A transição planetária que nós estamos vivendo hoje é um momento crucial para essa evangelização infantil. Por quê? Porque ela tem um significado importantíssimo nesse processo. Há estudiosos que dizem que o umbral está ficando vazio. Por que o umbral está ficando vazio? Eles estão reencarnando, buscando uma oportunidade. E nós que aceitamos recebê-los, temos a obrigação de mostrar o caminho certo, para que essa transição planetária ocorra, para que nós possamos ser um mundo melhor. E qual que é o trabalho efetivo para isso? Começa na evangelização. Se nós, desde criança, colocarmos na cabeça daquela criança o que é o certo, o que é o errado, o que ela não deve fazer, vai chegar uma era que nós não vamos precisar fazer mais isso, porque ela já vai vir sabendo o que é certo. Eu amo ouvir minha esposa dizer, às vezes, alguém lá da evangelização pega uma caneta, mas isso não pode, isso é feio. Você não aprendeu na aula passada que o Papai do Céu não gosta que faça isso? Só pega e devolve. Olha isso que bonito, você vê isso acontecer desde criança. É maravilhoso. É importante lembrar que os pais desempenham um papel fundamental nesse processo. Nós somos o responsável. Ele tem o poder de orientar, de liderar as suas crianças, mostrando o caminho certo. A família é o alicerce educacional, moral e espiritual. Quando pais e familiares se envolvem na evangelização de seus filhos, ele fortalece os laços familiares e contribui para a formação de indivíduos mais conscientes e compassivos. A jornada espiritual é uma jornada conjunta, quando a família se une nesse processo. Os resultados são ainda mais significativos. Hoje, estamos tendo muito aborto espontâneo. Por que muitas vezes esse aborto espontâneo? Às vezes o espírito, ele aceita vir, mas a família não está preparada. Na hora que ele está no meio do percurso, ele desiste. Desistência. Então, quando essa família já tem essa concepção, já está dentro dessa doutrina, na perseverança dos ensinamentos de Cristo, com certeza, independentemente de como seja aquele espírito ou como ele virá vir, será bem recebido. Olha, o espírito que veio, ele acabou se tornando homossexual, ótimo, feliz, abraço. Veio deficiente, ótimo, feliz, abraço. Ele sabe a maneira que está vindo e ele sabe que vai ser bem recebido com todo carinho e amor, e os ensinamentos serão levados até ele para a sua própria evolução. Portanto, lembre-se de que a evangelização é uma jornada que envolve toda a família. Os pais têm o poder de orientar a participação ativa na família, que é a chave para preparar as nossas crianças e jovens que estão desafiando a todo o nosso momento. A evangelização espírita desempenha um papel fundamental nesse processo, iluminando o caminho, guiando na construção para um futuro melhor para todos. A evangelização pode orientar as crianças e jovens e os seres adultos que façam bom uso de seu livre-arbítrio, para que pratiquem o bem por convicção. Praticar o bem por convicção.
sem ser mandado saber fazer o bem. Isso não é meu, eu não coloco a mão. Nós não precisávamos nem de polícia. Você pensou que mundo? Não precisar ter polícia porque não tem mais fogo. Não precisar de polícia porque ninguém mais mata ninguém. Porque faz isso porque pela própria convicção que eu sei que isso está errado. E nós aprendemos isso quando éramos crianças. Nossos pais, nossos avós nos mostraram por diversas vezes: não faça isso porque é errado. Muitas vezes no amor, muitas vezes na dor. Minha mãe conta uma história que uma vez ela pegou e ficou olhando, né? Porque a gente, quando é criança, a gente tem essa mania que é ficar medindo o amor dos pais. Quando o pai chega para a gente e coloca Coca-Cola, por exemplo, um copinho, você pega os 2 copinhos e olha qual copinho tem mais. Daí você vira: da minha irmã tem mais do que o meu. E ela conta uma história que um dia ela pegou e fez isso. E meu avô, com raiva, pegou e falou assim: tá bom, tá aqui, você vai tomar a coca inteira. E sentou do lado com uma cinta na mão: você vai tomar ela inteira. Ela tomou, passou mal, não bebe coca mais. Aprendeu. O livre-arbítrio é um dom divino que permite nos escolher o caminho correto para a vida, podendo escolher o que colhemos e aquilo que vamos semear, porque a regra é única: eu vou colher a minha semeadura, eu vou colher aquilo que eu semear. A colheita ela é certa. Não podemos alegar também que nós não fomos orientados, que aquilo que eu plantar eu terei de colher. A colheita muitas vezes ela é dura, ela é judia, mas saiba que você plantou aquilo. A transformação também através da dor. A dor ela desempenha um papel muito importante na nossa jornada espiritual. Ela nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a refletir sobre as nossas escolhas. Durante a adolescência é comum que os jovens testem os limites. Quando a sua mãe diz: não faça isso, aí eu quero fazer. Olha, você vê que interessante. Se a sua mãe pegar e gravar para você: olha, não toma Coca-Cola, tome água que é melhor. Você pega o copinho: vou tomar Coca. Se a tua mãe vira para você: não toma água, toma Coca. Ela só: eu vou tomar água. É só para contrariar. É só para testar até onde vai a paciência. É só para testar os limites de tudo aquilo. E nós sabemos que as orientações paternas sempre vêm. Os bons espíritos entendem essa transformação que todos nós passamos, e que não é nada mais do que uma máscara, que uma hora cai. Uma hora nós vamos ver que tudo aquilo que nós fizemos passa. Chico Xavier, por exemplo, tinha uma frase muito interessante que estava na sua mesa, escrito o seguinte: isso também passa. Todas as vezes que ele dizia estar desanimado, aconteceu algo muito ruim, ele abaixava a cabeça e olhava: isso que eu estou sentindo agora também passa. E tudo passa. São desafios dos jovens. O jovem enfrenta muito desafio, sendo expostos a muitas teorias no nosso dia a dia. É teoria do Big Bang, teoria que Deus não existe, é teoria de tudo que você pode pensar. Existem teorias hoje, teorias para as mais inúmeras situações de nossa vida, que trazem, de certa forma, essas influências externas para isso, que fará de maneiras diferentes a ver a sua vida nas pessoas. Essa construção de quem você é, muitas vezes é feita pela evangelização. A evangelização, ela ajuda muito na construção moral das nossas crianças. Aquela criança que cresce na evangelização, que cresce na doutrina, não precisa ser algo ríspido, não é algo forçado, tem que ser algo prazeroso.
você quiser enfiar algo goela abaixo, aquela pessoa também ela vai ficar reativa. Por isso existe esse grande desafio dos nossos evangelizadores. É trazer o jovem para conosco. Mas a nossa função de pais é impulsionar. Como que foi hoje? Não foi bom? O que aconteceu? Ajudar os evangelizadores. Temos grupos lá dos pais. Olha, minha filha hoje disse que não gostou disso. Minha filha gosta mais disso. Tentar levar esse contexto para que seja prazeroso. Eu já ouvi de crianças aqui e dos pais dessas crianças que muitas vezes a mulher chegou aqui toda cansada. Falei, nossa, você está bem? Ela muito cansada. Mas eu vim hoje com minha filha falando, hoje é segunda-feira, dia de evangelização. A criança trouxe. Isso é prazeroso. E aí você vai lá e fala, né? Meu filho, minha filha, este é o caminho. Aí você está semeando, e ele colhe uma coisa ruim. Como que ele leva isso? Nem tudo a gente sabe. Muitas vezes a gente mostra o caminho e em algum determinado momento ele fez alguma coisa errada. Esse é o momento da autorreflexão. Entender tudo aquilo que ele fez. Então, essa fase desse criança, jovem, é o momento da construção da identidade, da moral, da adolescência. E fazer o contrário, transgredir, revoltar, se opor, depois vem a fase do amadurecimento. Que é aquela fase que o que acontece? Quem de nós aqui, mais adulto, assim como eu, já pensou, se eu tivesse hoje a mesma cabeça, com 18 anos eu teria feito tudo diferente? Porque eu passei por essa fase da revolta, a fase da transgressão, mas depois com certeza vem a fase do amadurecimento, que é a fase que nós estamos. Quantas vezes eu tivesse ouvido os conselhos do meu pai, os conselhos da minha avó, eu teria sido uma pessoa melhor. Mas o trabalho incessante também são de nós, doutrinadores, pais, filhos e irmãos. A evangelização espírita em sua profundidade não é apenas influência, ela transforma vidas. Testemunhamos pessoas que, ao serem tocadas pelos princípios, experimentaram essa metamorfose, essa evolução espiritual. Gente, existe uma evangelizadora que ela fez até um livro, A Evangelização Salva. É a história da Sheila Passos. Essa Sheila Passos começou o trabalho de evangelização em um centro espírita na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E lá nesse centro espírita ela ingressou numa favela. Nessa favela existia um centro espírita que estava totalmente depredado. Não existiam nem vasos, mas o interesse, a vontade de criar uma evangelização ali foi tanta que ela pegou e foi para lá. 18 anos. E para surpresa, Belo Horizonte é grande. O centro espírita já existia, a evangelização que estava começando agora. Iniciou-se então a evangelização lá com 80 crianças. E essa história, ela chama até a história de Wellington. O que acontece? Na evangelização existiu um menino chamado Wellington, que tinha 7 anos. E durante a evangelização ele estava com uma barra de ferro. E ele, com aquela barra de ferro, todo mundo fazendo evangelização, ele batia aquela barra de ferro na carteira. E ela disse que aquilo ia subindo, aquela raiva, não para, subindo. E o Wellington lá. Tá bom, mudou, vamos mudar a atividade, que nós estamos um trabalhinho que eles fazem, ele vai parar de bater, ele vai usar as mãos. Vamos fazer desenho. Entregou os desenhos.
ele pegou os desenhos, todo mundo fazendo, ele levantou, tomou o desenho de todo mundo e rasgou o desenho. Ela ficou irada. Ela falou assim, ela fala até nessa palestra que ela diz, ela fala assim, não façam isso. Eu tinha 18 anos, eu grudei o menino e falei, por que você fez isso? O menino falou, porque é todo mundo burro, tudo burro, ninguém sabe desenhar. Ela falou assim, mas e eu também não sei. Você também é burra, você também é burra. Ela, e você sabe desenhar? Ele, sei. Ela, então desenha para mim. Que ele pegou o papel, a caneta e fez um desenho do Pato Donald magnífico, que ela ficou deslumbrada. E para chamar a atenção, olha a inteligência dela, ela perguntou, Wellington, por que então você não me ajuda? A partir de hoje, eu vou contar a historinha de Jesus, que a gente vai fazer na evangelização, e você me ajuda então com seus desenhos lindos. Ele aceitou a proposta. Ela saiu, foi numa papelaria, comprou lápis, caneta, tudo, ia contando a história para ele e ele desenhando. No outro dia, chegaram lá para a evangelização, espalharam ali todos os desenhos, e ela explicando com os desenhos dele. Ele já não batia mais, ele já parava, ele ficava observando, mesmo assim ainda muito agitado. Ele dizia assim que ele mandava. A evangelização cresceu, tinham mais de 80 crianças agora. Decidiram separar por idades, de 0 a 5, 5 a 7, 7 a 10, mas ele participava de todas, e ele com um pedaço de ferro na mão, que às vezes ele estava lá ainda e entrava outro, era de 0 a 5, entrava um de 6 anos, e ele pegava um pedaço de ferro assim, você não é dessa idade não, pode sair daqui. Ele tomava conta daquilo. E ela disse, essa Sheila, ela disse que numa das reuniões mediúnicas recebeu a informação que ele era um espírito já, que ele liderava um grupo do mal lá no plano superior, e que inclusive aquilo que estava acontecendo no centro espírita era os obsessores querendo destruir aquilo para aquilo não acontecer. Mas ela continuava incessantemente, e aquele menino foi glorioso naquele centro espírita. Passado um tempo, o Wellington foi até o centro que ele ia se despedir. Ele estava mudando de cidade, ele tinha 7 anos. Segundo ela diz ele, que ele morava em casa colada com o centro espírita, que ele vivia em cima do muro ali, olhando o centro espírita, com ferro na mão, para ninguém entrar no centro espírita, roubar, fazer alguma sacanagem. E ele pegou, então acabou se mudando. O Wellington foi embora. Segundo ela, passados anos, em uma outra casa espírita, estava numa reunião mediúnica, onde a médium da casa disse, Sheila, tem um espírito aqui que diz que te conhece. Tem um espírito aqui que diz que te ama muito, que você salvou a vida dele. Parou, pensou. Quem? Ela falou assim, olha, ele pediu para te dizer que você não é burra não. Que você salvou a vida dele, que quando ele desencarnou, chegou no plano espiritual, que ele aprendeu a amar tanto a Jesus, que todas as vezes que alguém o perseguia, ou ele tinha medo, ele lembrava de você, das musiquinhas que você cantava na evangelização. A musiquinha era tipo assim, quando eu tenho medo, eu logo penso assim, Jesus é meu amigo, Jesus gosta de mim. Ela se deparou em planos de choro. E ele diz que a evangelização mudou a sua vida. Um menino de 7 anos, evangelizado, digamos assim, que nem nos relatos dos Espíritos,
líder de uma facção espiritual, se converteu dentro de evangelização. Quando desencarnou de novo, encontrou Jesus, está salvo. Olha, vocês verem a importância dessa evangelização. Isso que disse aqui nesse relato dela é o que eu mais acredito. Eu mais acredito que os obsessores têm mais interesse de acabar com uma evangelização infantil, porque é onde nós estamos formando a moral de uma criança, do que acabar com cada um de nós. Porque ali é o começo de uma nova era. Ali é o começo de pessoas que vão mudar o nosso mundo. Ali tudo começa. Essa foi a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Que sejamos semeadores, que possamos levar a palavra de Deus a todo lugar, especialmente para a criança, para o jovem e para nós. Independente se seja numa casa espírita, se seja numa catequese, se seja na religião evangélica, aonde for, é necessário levar as nossas crianças, é necessário mostrar os ensinamentos de Cristo, é necessário não desanimar jamais. Saber que uma criança orientada é um adulto